Fala galera, estamos começando aqui mais um Mag Talk, mas dessa vez diferente, porque nós estamos estreando oficialmente aqui. Meu Deus. E para essa estreia, eu tenho um lógico aqui do meu lado, eu estava sozinho esses dias, mas ele voltou. Pra glória de Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Fala galera, uma honra inenarrável estar aqui. Inenarrável. Inenarrável. Por quê? Porque a gente tava ali, a gente roeu o osso. Roemos o Quando osso. tava lá, lembra? Não foi fácil. Não foi fácil. E Não foi agora fácil. a gente tá aqui, ó. Até aqui nos ajudou sempre. Amém. Fiéis no pouco. Fiéis no pouco, colocado muito. bom. E Beleza? aí, né, Di, a gente, Arrumar aqui no pra esse relógio. momento, não teria, Não. né? Aí que eu Não, acho que não se teria enganar. uma outra pessoa melhor, cara. Não teria. Então apresenta aí o nosso grande amigo. Cara, Meu nada irmão. mais que Guga, Gustavo. Alguém te chama de Gustavo? Quem chama você de Gustavo? Quem não me conhece descobriu que meu nome é Gustavo. Mas de bate pronto. difícil. Guga Xavier, Gustavo Xavier, nosso querido amigo. Oi, gente. Sei nem pra onde eu olho direito. Pastor da Comunidade da Graça, um dos pastores da honra. Comuna Sede, Sim. ministro de louvor, jornalista. Você vê, nem parece, Hoje nós né? vamos trazer coisas que as pessoas não conhecem sobre a sua vida. Eu tenho, pra mim foi um erro, mas... Uma honra, viu, mano? Uma honra. honra, A mano. gente ama você aqui, a Comuna aqui em Guarulhos tem um carinho e uma admiração muito grande. A gente até brinca que tem os Guguetes, né, que Vocês sabem a Eu sou frase. um deles, né? eu também. Mas uma honra, mano. Prazer. Obrigado Mas de por aceitar verdade, o o nosso convite. Guga é meu irmãozão, cara. Irmãozão. A gente tem uma aliança e uma história aí maravilhosa juntos, né? Já, eu fico Ah, às vezes tentando imaginar, tentando calcular quanto tempo já, né? Porque faz Mano, faz muito tempo. tempo. É, né, o Samuca cara? mais o do que lembro, eu, gente, obviamente. O que eu lembro em termos de palco, né? Não de amizade. Talvez a Sim, gente se serviço. falou, mas de serviço 2007, né? foi na É, portuguesa. eu ia falar isso, 2007, Na 2000. Portuguesa. Português foi Não, 2005. antes disso. Na portuguesa foi- Porque eu tenho a memória do Guga, a gente cantando. A gente ficou, eu fiquei Jubileu, do seu lado, né? Lá no Jubileu 25 No anos. Canindé, comunidade. na No portuguesa. Canindé. Então, assim, eu acho Cirilo que eu foi, lembro não a foi? minha Cirilo, família- Cirilo foi. Cirilo tava De a gente estourado fazer naquela alguma época, coisa né? junto ali, que eu lembro. Eu fez lembro, é no Beck. verdade, cara. Essa é uma Olha, eu das não minhas tinha essa primeiras- lembrança é. de estar com você Então, ali, você vê? É, comigo foi 2007 Mirella, mesmo. você, DVD. Rodrigo Campos ainda, Sim. Demarzão. Eu lembro dessa Juliana memória ainda. Jasponte, o Sassá, É, uma galera hora. ali. Saudade, Kiki tempo Franklin, legal. né? Porra. Foi. Você que cantou Kiki Franklin? Não. Não. Acho que Ah, foi. Lembro que cantou uma música chamada Este é o Ano do Jubileu. Verdade, de um carinha lá do Nordeste. Não, Não, foi? não, Ele ele Esse era é daqui. um ano Ele era do daqui. jubileu. Enfim. Não, Mas é era, verdade, era tinha a um cara- música. É, que eu tô cantando, esse tinha era o ano do danças, jubileu. né? Foi maravilhoso aquele dia, hein? Mas depois foi melhorando. Foi. Acho que foi 2003, eu Foi acho, melhorando. então, isso aí, 2004. Não, mano, acho que foi 2005 Cinco. mesmo, acho. Difícil. É. Não, mas Não, o mas que de vale, 2003 o que pra vale... 2005 tá ali. Você... Mas assim, o que também fica bastante na minha memória, assim, o que marcou demais o nosso relacionamento foi os trabalhos com o Mag Brasil. Sim. As Não, isso idas sim, pro aí sim. A encontrão. gente tá falando. É. Fiquei na tua casa, Cara, ali eu acho que foi hospedado, as nossas primeiras todo mundo conexões, né? solteiro, não tinha filho. Saindo do estúdio 2 da manhã. É, 2007, frio, né? Libes. 2007 isso aí já. 2007. É, porque 2007. assim, 2006 acho que foi o primeiro, mas 2007 que a gente fez mesmo. Foi. E foi pra legal Curitiba. porque projeto. era a gente conseguia exercer bastante criatividade, né? O Mag dava uma liberdade tão sim, legal, né? Aí gera e gerou muita Guga, conexão. e de pensar que foi 3 meses tudo isso, né? Foi. Aquele projeto ali, aquela loucura toda de indas e vindas. 3 Curitiba meses, mano. A gente foi pra Pois, Curitiba lembra? gravar. Fomos fazer um ensaio. vozes, né? O ensaio. Nós fomos Curitiba. ensaiar em Eu Curitiba. lembro que eu fui de ônibus com a Mariana Campos. Tipo, Nós de fomos ônibus. no a mesmo gente gravou- ônibus, a gente foi no inclusive. mesmo de Cometa, né? A Alô, gente só não Cometa, queria falar faz da empresa porque Patrocina nós. eu confesso que, assim, eu acho Quase que era o morri. motorista É. que tava um pouco embriagado, não sei. Eu não tive a chance de falar, porque a gente entrou nos assuntos do passado, mas eu só agradecer pelo convite aqui, cara. É verdade. Porque, primeiro que essa sala tá muito Você curtiu? invejável, muito Não, bonita. que isso, é bonito nossa, mesmo. mano. E de fato, cara, com vocês aqui eu sempre me sinto bastante... embora que seja mesmo casa, mas eu me sinto bastante em casa mesmo aqui na comuna de Guarulhos, porque... De fato, são tantos anos, tanto tempo aqui. Eu lembro do tempo que a gente vinha pra orar nas vigílias aqui até de Verdade, manhã, Guilherme. que eu lembrei esses dias, né? Verdade, Verdade. mano. Então, cara, estou feliz, muito feliz. Não sei que pé que vai dar essa nossa conversa aqui, Já tá dando, já. mas eu tô bastante contente porque eu gosto muito de vocês e naturalmente vai ser fácil gostar de cada pessoa que tá assistindo isso. Porque se elas se interessam por vocês, eu já tô feliz.
Da hora demais. Parece um comercial de Nossa, eu achei... margarina, né? Eu quase chorei agora. Cara, você tá pastoreando há quantos anos já na comuna? Como pastor Não, mesmo? como pastor... 2019 foi minha 2019. ordenação pastoral. 19, 20, 23, vai fazer 3 anos agora. Mas na comuna, desde sempre. Eu cheguei na comunidade com 11 para 12 anos, se eu não me engano. Você não conheceu Jesus na comuna? Conheci Jesus na comunidade. Na comuna mesmo. Na verdade, na minha família, eu fui primeiro assim a frequentar uma igreja. Porque minha avó era presbiteriana. E eu tenho uma tia que ela é alguns anos só mais velha do que eu. Porque meu pai, quando minha tia nasceu, meu pai tinha 18 anos. Então Uau, a gente diferença grande. tinha uma pouca diferença de idade, né? Sim, sim. E aí a minha avó me pegava de domingo e me levava para a escola dominical de manhã e me levava por culto à noite. E meus pais ainda não, até aquele momento, não frequentavam igreja nenhuma. Mas eram Depois- de outra religião? Não. Só Minha mãe de uma família católica. não praticante? Né? Não, até que era. Tinha Meu uma prática, seu avô- meu avô até hoje, assim, é um católico. Minha avó já é uma cristã do fogo. Fire, não. Reteté. Ela Chamado é- retetés. E de pedir oportunidade, se ela tá É aqui, mesmo? ela canta um hino. Ela tá aqui, ela já canta um hino. Já. Minha avó é top. Da hora. E o meu avô católico, Legal. minha mãe vem dessa família até então, e o meu pai, não sei se você é leviano aqui, eu tenho pra mim que meu pai já chegou, era tipo num momento ali desviado, assim, Aham. porque a família do meu pai era uma família de evangélicos, assim. Por parte do meu avô, fiquei sabendo até recentemente num almoço de família, por parte do meu falecido avô, pai do meu pai, a galera ali era crente mesmo. de verdade, cara. Minha mãe me lembrou Caramba. de uma história que ela falou que eu peguei uma pneumonia com dias, assim, meses, eu não sei, né? E corri risco mesmo, assim, porque a minha imunidade caiu muito, não sei o quê. Minha avó fala que eu tava um dia bem ruinzinho, tinha voltado do hospital, tava bem ruinzinho Nossa. E minha mãe tendo que trabalhar e tudo mais, e eu tinha um bisavô muito crente, assim, cara, um homem de Deus. Família fala, assim, que ele era... Eu não conhecia, ele faleceu, eu ainda era pequeno. Falou que ele deitou do meu lado, assim... Onde deu? Ele perguntou onde que eu tava, que minha avó fala que ele tinha um negócio comigo, assim, né? Nossa. Chamava Hermínio, meu bisavô. Aham. Que legal, hein, mano? E minha avó falava, ele falava, cadê o Gustavinho e tal? Eu falei, eu não Olha, sei, tinha um ele carinho tinha um, assim, né? ele tinha um Um lance. chamego, assim. Aí ela falou que ele subiu onde eu tava, deitado, ele meio que encostou assim do meu lado e orou, falou que orou, ninguém ouviu assim que ele orou. Ele falou, daí ele levantou, falou, daqui a pouco ele vai estar bom. E minha avó falou que eu levantei dali, Uau, cara. fui curado pela oração Glória a do meu Deus. bisavô. E segundo Uau, minha avó, ela que fala legal, assim, eu cara. tenho pra mim que ele até já Não, te muito louco. consagrou ali, Sim. já declarou que você poderia vir a ser Sim, pela fé sim. por causa do Cara, nome de Jesus. nossa, sabe? Eu Mas, acredito isso nisso, é cara. muito poderoso, Isso é né? muito forte essa Você não faz geração, né? A ideia. gente é filho hoje, ou a gente é pai, Como- quer dizer, né? É, como isso alcança, E- né, mano? Nossa, meu Mas Deus você do sabe céu, que velho. logo depois, assim, minha mãe teve encontro com Jesus também. Mas antes de você ir pra igreja, pra Não, comunidade? Então, antes. Minha mãe Antes. começou também Ah, nessa igreja presbiteriana. Aham. E aí, o que aconteceu? Nós mudamos de bairro, né? A gente morava, eu cresci aqui sempre lá na Zona Leste de São Paulo. Eu nasci ali no bairro do Arthur Alvim, perto do estádio do nosso querido Mas Coringão. Corinthians, que é o- pertinho ali, né? mano. O também. jogo é hoje, não sei Morava se ali ganhou em ou não, Itaquera, mas ali perto ganhou. da Avenida Itaquera. Hã? Eu nasci e cresci ali na Avenida Itaquera Não, então, também, era do lado. pertinho ali. E aí, com 10 anos... Verdade, hein? Eu sei, pô. Samuca Zé É. Zé da massa. Tá massa. Com Tá na 10 cara. anos eu fui pra São Mateus, cara, mais distante. E ali a gente ficou muito distante pra vir, porque a presbiteriana era aqui no Tatuapé. Uhum. Então, aí comecei a frequentar com a minha mãe uma igreja batista lá, muito boa, por sinal, uma referência lá no bairro, tá lá até hoje. Mas não consegui, assim, me desenvolver perto do que eu tinha na presbiteriana, os amigos e tal. E nesse meio termo, antes disso até, minha mãe trabalhava era secretária de uma mulher, que ela foi diretora de uma creche, das primeiras creches que a comunidade, como fundação, amparou. Uhum. E ela foi a primeira diretora do colégio da comunidade, a Caramba. Rose. E ela dava as fitas Aham. da comunidade, do pastor Nossa. Ademar e tudo mais. Eu lembro assim, depois disso que eu fui chegar na comunidade, mas com 6, 7 anos, Você já ouvia o pastor Ademar? nossa, cara, aquilo Então lá aquilo fez já a- foi Nossa. uma... Não, se eu for falar disso aí, fica só nisso a conversa. Porque eu lembro, eu até falei isso na gravação do início, né? Eu era meio medrosão, assim, era uma criança meio medrosa, filho único e tal. Eu tinha medo da minha professora do primeiro ano. Mas eu não esqueço
Era meio crise pra mim sair de casa todo dia pra ir à escola. Mas todo dia era minha mãe colocando a fita. Eu lembro, tipo, de uma forma muito nítida, tipo... Existe um caminho na vida, uma estrada perdida, sem nada. Nossa. Tipo, eu ouvia só isso, Isso assim. te marcava. Era o Ademar, velho, e a Meu comunidade, Deus. né? Sim, sim. Ademar e comunidade, eu não imaginava nem que o Ademar era negrão, alto e bonito do jeito que ele era. Tipo, não tinha essa... Não sabia, não conhecia essas pessoas. Era um universo muito distante, né? E aí, minha mãe conheceu mais pessoas que eram da comunidade. Então, quando eu tive esse contato primeiro com a comunidade, foi com 6, 7 anos. Aí lá pros meus 11 anos, Que você vai minha de mãe fato. visitou a comunidade. Eu tive dificuldade no começo, que daí já era o contrário da presbiteriana. Chegava lá, cara, aquele monte de pré-adolescente, né? Você entrava no salão social com 200, 300 pré-adolescentes. Pra mim, aquilo, eu ficava numa sala com 6, depois Era 300. bem diferente, impacto, Até né? que teve um acampamento, né, cara? Que ano? A gente Bendito tá falando de que ano acampamento. isso? Pô, meu irmão. Aí você vai me Você já pegar. tinha 5 anos depois, né, desse... Nós estamos falando de, sei lá, Você tem- 96, 97. E um acampamento que eu lembro que foi um acampamento que englobou todo mundo. Pegou desde de pré-adolescente, adolescente e jovens, assim. Eu lembro que o Ademar ministrou. Mas eu ainda não identificava o que você tava não rolando. isso que eu ia te Não. perguntasse pra você, Não. assim, não Tanto não é que associava e nesse com aquelas- acampamento me chamaram de Guga pela primeira vez. Olha aí. Não era meu apelido. Eu ganhei esse apelido, essa então abreviação foi dentro aí. até da comuna. Chancela. Foi um cara que ficou no meu quarto, ele não tá há muito tempo, ele saiu da comunidade. Tem alguns caras dessa época que... O Bruno Barreto, por exemplo, tá lá comigo até Não, hoje. Foi o Bruno é primeiro embaçado. cara que eu conheci na O Bruno é igreja. embaçado, hein? E toca a gente, toca às vezes com o Ademar, Sim. é do Ministério de Música lá. E eu lembro que... A partir dali eu falei... Aquele acampamento me permitiu conhecer algumas pessoas e eu fui Foi se integrando. fui desenvolvendo, cara. Aí com 14 anos, assim, que eu comecei a me interessar na verdade, recebi um convite, assim, pra participar do Ministério de Música através do Rodrigo, que é o filho do pastor Ademar de Campos. Foi ele que... Ali eu já tinha alguns amigos, com 14 para 15, já tinha alguns amigos, teve um aniversário, aí eu cantei junto com um amigo meu chamado Paulo num videokê. O Paulo Rubio. Até então você só ia na igreja, não tava... Só não ia e servia tinha o algumas ministério. pessoas que eu conhecia, tava começando a criar relacionamento. Mas você já tinha associado com tudo aquilo que te marcou, não? Aí, Já, ali nessa já. época? Nessa época Ali já. já. Mas ainda era um negócio muito distante. Aham. Só um parênteses, você já tinha tido aquele encontro com Cristo nessa época? Não. Eu fui... Então, Aquele encontro, aconteceu tudo foi ao mesmo encontro, né? tempo. É. Tudo ao mesmo tempo. Bem muito... Assim, eu não vou conseguir... Eu sou ruim pra isso. Assim, Não, fique em paz. Mas eu lembro Não que tem foi tudo problema. no mesmo momento. Tá. Foi eu ter o meu encontro com Cristo real lá mesmo. No lugar que eu pisei pela primeira vez. Foi no salão social ali. Aham. Você lembra como foi? Eu lembro, cara. Eu tava num encontro de adolescentes. E o cara tava ministrando louvor. O líder que ministrava louvor na época. Ele tava falando sobre o Espírito Santo. Numa introdução, assim. Já tinha tido uma palavra... E tal, e ele tava falando sobre o Espírito Santo. No sobre o acampamento? Espírito Santo. Não, no culto mesmo. No culto no mesmo. domingo de No manhã. culto aham. E eu lembro que meu pai não ia, não frequentava ainda a comunidade, minha mãe sim. Sim. Meu pai levava a gente e buscava. E eu lembro dele falar sobre o Espírito Santo ser uma pessoa que habitava, que viria para dentro de nós, morava, transformava o nosso coração, transformava a nossa vida. Que nos revelava quem era Jesus. E eu lembro que, cara, não tava entendendo nada. Tem gente que hoje com 15 anos sabe muito sobre isso. Eu tinha dificuldade, muito mais Mas eu informação lembro, disso cara, também. de virar para um amigo meu, que ele era um ano mais velho, que vocês conheceram ele faleceu já, tenho muita saudade dele, que é o Miguel. Sim, Miguel, sim. falava dele esses dias. E eu lá em casa. lembro, É, o Miguel, que eu virei pro Miguel e Uma das falei, cara, perdas mais difíceis que a gente tem. né, tenho muita saudade do Miguel, cara. E eu lembro que eu virei pro Miguel e falei, cara, mas como assim o Espírito Santo... Como assim o batismo com o Espírito Santo? Como que isso funciona? Ele falou, cara... Eu falei, como que eu consigo isso? Eu lembro que minha pergunta, eu não sei se foi desse jeito, foi com as Pode ser a palavras pergunta dos de meus muita 15 gente, anos. inclusive. Sim, sim. Eu lembro que ele virou e falou, cara, você precisa abrir seu coração, você pede. Olha isso. Você pede e acredita e crê. É uma oração que você faz. E eu lembro que nesse período de tempo, o líder falou, se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, acredita que pode acontecer isso, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você E eu fui. Só foi. E eu lembro que eu ajoelhei e eu repeti a direção que eu recebi de um cara um ano mais velho, filho de pastor.
E eu lembro que ali, cara, eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci. Você nunca mais foi o mesmo. Caramba, que coisa incrível, Não, cara. ali eu tenho plena convicção que todo projeto da minha vida tomou outro curso Sim. naquele dia. Deus ali começou a gerar. Nossa, que experiência legal, Eu lembro, né, cara? Com o que Miguel, assim. Foi. Tanto é que é por isso que assim, eu tenho Cara, uma que- lembrança muito... Sim, e um sim. carinho muito Entendi. grande por ele, por toda a família dele, porque representa muito pra mim isso, né? Uhum. E era uma... Hoje eu entendo, assim, cara, como se, de fato, assim, até aquele momento, minha vida teria um curso. Ali o senhor te selou, Ali, foi te trazer. Ali foi. e, cara, Ali e foi o tudo, até hoje, seja os momentos mais incríveis, os momentos mais difíceis, seja no meio da segurança da fé, no meio das duras tentações, aquele dia, minha vida foi transformada, cara. E as memórias Tipo, sempre estão lá, né? Eu lembro que eu tive um batismo com o Espírito Santo e de arrependimento. Uau. Eu lembro que eu chorava como se eu tivesse me arrependendo, talvez, de coisas que eu possa vir a fazer. Eu espero não fazer, né? Sim. Mas nós vivemos num mundo tão complicado Foi- e caído, né? Nosso foi uma corpo dor, um dia né? será glorificado. Foi uma mas dor, né, Gu? não, que você eu sentiu, assim, lembro que eu não consegui me conter mais. A partir daquele momento, eu lembro que acabou o culto. Eu não consegui parar de chorar. Minha mãe me buscou, eu não consegui parar de chorar. Eu fui chorando no carro. Eu lembro que na época meu pai não entendia, ele ficou um pouco incomodado. Por que tá chorando tanto? E eu falei, eu tive Uau, eu lembro que eu só repeti, eu falei, eu Isso é eu muito tive um profundo, encontro com o pai. Espírito Santo. Só isso que eu falei no carro, assim. Não lembro como que... Precisava até perguntar pros meus pais, não lembro qual a memória que eles têm desse dia, Sim. mas é assim que eu lembro. É muito louco isso, porque o evangelho é isso, né, cara? Você lê a pregação de João Batista, sempre o arrependa-se vem primeiro, né? Às vezes a gente tem até aquela coisa de, Atos você quer 2:38, aceitar Jesus, então né? Senhor, abre meu coração. Não. Senhor, eu me arrependo. Tanto que Atos 2:38 ele fala, né? Arrependam-se, né? E Sim. cada um de vós, depois fala assim, pra você ser batizado, né, com o Espírito, receber o dom do batismo, né, do Espírito Santo, Hoje né, eu cara? tava ouvindo É profundo, cara, porque na verdade foi um pacote, Não, né? só de falar disso, cara, já tem um peso tão grande Muito pro meu grande. coração, Ah. assim, porque foi o modus operandi de Jesus. Sim. Questão dos milagres, os sinais, eles apontavam pra ele, mas o que de mais, Milagroso. o que de mais incrível Aham. ele faz Esse é é um nos milagre. perdoar os pecados. E, cara, Deus nos livre, né, de olhar pra outra coisa. É isso mesmo. Porque esse é o fundamento da vida cristã, cara. É ali que começa. É a convicção de que nós somos pecadores, carentes de uma graça Isso. que homem Exatamente. nenhum, emprego nenhum, dinheiro nenhum, Nada sucesso pode- nenhum, like nenhum, nada supre essa carência de graça do ser humano. Total. Muito Nós bom, somos cara. carentes dessa graça, cara. É. Todos os dias. Ainda que nascidos de novo, mas nós somos amparados por ela, cara. A gente só tá aqui, a gente só respira porque há graça. Sabe? Então, cara, eu percebo que é o melhor assunto a ser dito. A gente não, Exatamente. eu tenho medo, às vezes, de até mesmo dentro do... A gente lida com a igreja há tanto tempo, né? Às Estratégia, vezes, não sei o quê, vamos pensar numa série, que não sei é, o quê. cara, que é Sim. justo, Faz parte, é genuíno, lógico. faz Sim, faz parte, parte mas do- eu temo que quando eu falo isso, eu falo por mim. Sim, né? Aham. Falo, eu não posso abandonar o fundamento. Sim. O grande problema a ser resolvido na nossa vida Sempre foi. é o do nosso isso, relacionamento É isso com Deus mesmo. e passa pelo arrependimento. Ah, em qualquer lugar que você... Meu Deus, não cara, tem isso- outro fórum, né, cara? E é muito Poderoso. louco isso, Guga, porque isso que você falou, quando a gente alcança essa... Tem o entendimento de que nós somos carentes, aí você vai entender porque Paulo falava que ele era o pior. Né? Porque você fala, cara, como que o cara que foi até o terceiro céu, o cara que teve tanta relação... Cara, ele mesmo assim ele fala assim, cara, dos quais desses aí, eu sou o pior, cara. Porque é isso, né, cara? Você se lembra da obra e fala, meu Deus, Jesus, obrigado todos os dias pela tua graça. Eu tava lendo essa semana, ontem ou hoje, pô, já tô... Eu li o Salmo 51, Uhum. que fala que o Senhor não se agrada dos holocaustos e dos Sim, sacrifícios, sim. mas de um coração contrito, né? Eu fui na definição dessas palavras, né? Contrito, quebrantado. E é tudo exatamente como a gente imagina. Eu fui querer só reler, mas nós estamos falando de algo despedaçado mesmo.
Algo que você não tem espaço para orgulho. Muito louco. Esse é o coração que agrada ao Senhor. Nessa eu acho difícil a gente encontrar neste tempo, até que Jesus volte e reine definitivamente, nós vamos encontrar nesse tempo um momento assim extremamente confortável, onde a gente... Muito difícil. Não, cara, nosso lugar é um lugar de quebrantamento sempre. Ele não quer sacrifício, não quer holocausto, ele não quer mais. É o lugar da contrição, do coração humilde, sabe? Rendido, submisso. E, cara, e nós vivemos em dias em que é como se fosse mais complexo você encontrar esse caminho de... E até falar sobre isso, né? Eu percebo assim, eu talvez falo pouco, tô falando agora porque assim, a forma que começou livre a conversa, mas tudo que eu tô falando são coisas que eu preciso observar mesmo por causa na minha dessa vida. experiência, né? Inclusive a experiência própria que você teve com o Espírito Santo. Você vai vendo cada vez mais realmente essa cultura que é muito perigosa, né? E a gente não passar por esse processo de dor, de morte. Porque o evangelho envolve a morte. Sim. Se não tivesse a morte do eu, cara, realmente a gente não vai nascer de novo. Sim. E é esse que é o problema, que as pessoas elas querem os benefícios do evangelho. Mas o mais difícil é você passar pela cruz. E a cruz, na verdade, que é o nosso lugar. É um lugar de identificação, né, cara? A galera quer consumir e não quer oferecer. E até o próprio salmista continua dizendo, cria em mim, ó Deus, né? Por favor, cria em mim um coração puro. Você sabe por que favor, cria em mim. Eu observando isso, às vezes é muito fácil, vou usar até o termo que você falou. A gente olha e percebe, né, o que está sendo comentado ou o que a maioria das pessoas tem tentado buscar, os jovens, eu trabalho com jovens e tudo mais. E às vezes é muito fácil, eu não falo isso em correção ao que você disse, só para contextualizar. Não, fica tranquilo. Às vezes é muito fácil a gente construir uma linha de raciocínio em cima do que a gente aparentemente acha que as pessoas estão querendo. E eu penso que, na verdade, o que a gente mais precisa fazer é falar sobre aquilo que nós sabemos que é verdade o tempo inteiro. Sim. E falar, por exemplo, essa aqui é uma oportunidade de falar e declarar e ministrar e pregar quando você tiver com o violão, porque eu concordo que talvez por falta de pessoas que estejam... Sim, você está mostrando existem pessoas, mas por falta às vezes a gente, falar por mim, passa um tempo observando uma conduta que deveria ser diferente. E nesse tempo eu poderia estar, na verdade, atuando na conduta que nós acreditamos que é a verdadeira. Então, assim, construindo, né? Mostrando a bandeira. Assim, a realidade é essa aqui, mas, gente, tá aqui. Eu digo isso, por exemplo, talvez a gente fale sobre música. Então, a gente sempre vê em alguma estação alguma música que gera algum tipo de comentário por causa do seu conteúdo teológico ou falta de teologia. E eu percebo que a gente passa muito tempo falando sobre o quanto aquela música não tem, talvez, teologia, seja qual for, né, hipoteticamente falando, e pouco compondo biblicamente e mostrando e alçando as sendo pessoas uma solução. Ô, Guga, mas eu falo que isso passa pelo campo da música, mas, cara, isso pega todas as esferas. Não, sem você pega falar. a arte, você pega a mensagem que a gente prega. Sim. Né, falando assim, ó, não pode fazer, não pode. Porque senão a gente vive aquela cultura do não pode. Mas o que deve? O que deve? O que é que precisa? Como eu posso, como é que né? faz? Como é que Esses faz? dias eu estava conversando com o pastor Ademar sobre isso. É. O pastor Ademar observando, né, fazendo um... Foi muito rápido, assim, a conversa, foi digital e tal, mas ele estava observando uma questão do cenário musical. Cara, ele tem 40 anos, né, cara, de ministério. Essa caminhada aí. Ele tem condições de fazer uma leitura. Ministério bem sucedido, né? 40 anos de ministério. E eu vou ouvi-lo. Mas eu tive coragem, assim, não foi uma exortação a ele, pelo amor de Deus, mas eu falei, pastor, eu concordo tanto com a sua observação que eu acho que a gente precisa trabalhar incessantemente para levantar uma resposta. Levantar aquilo que é verdadeiro. Aquilo que não vai suprir só algo para a alma e para a emoção das pessoas. Seja naquilo que a gente prega, seja em como nós lideramos, porque também se envolve como nós lideramos. Total. Né? Eu já tive muita dificuldade com a palavra liderança, mas de fato o que exercemos em algum ponto é liderança. Seja com as canções que a gente canta, seja com a forma que lideramos música nas igrejas. Então, eu tô tentando ser alguém que menos observa o que pode ser mudado, mas alguém que propõe aquilo que
eu passei a acreditar com a experiência verdadeira que eu tive na minha vida. E amparado por aqueles que me mentoriam de alguma forma. Sim. Né? Porque a gente corre esse risco. Não sei se eu consegui conectar. Não, sim, total, corre o risco cara, de, tipo, muito. Pô lá, mano, não sei o quê, olha Não, isso, cara. olha isso, olha A gente isso. vira comentarista Na verdade, isso é muito louco, cara. E profundo. de igreja, né? Comentarista de culto, Ah. comentarista de... É que, na verdade, é o que mais tem, né? Você vê essa área digital cada vez mais. Tem os especialistas de nada que, na verdade, que não são especialistas. O que eu quis né? dizer assim, eu acredito que à medida que a gente tem essa consciência na palavra de quem nós somos e a obra que Cristo fez em nós, e à medida que a gente vai ganhando maturidade, conhecendo a Deus, a gente vai fazendo esse convite para as pessoas também virem pelo mesmo caminho, de deixar de ser consumista no sentido de, tipo assim, a minha vida eu vou para a igreja de domingo, eu vou na célula e para consumir um culto legal, uma música legal, e não. Cara, eu olho o Google ali, eu tô vendo só, cara, eu quero isso. Eu quero oferecer minha vida. Eu quero, cara, eu quero oferecer, meu Deus, eu sou um Nossa, você entende, assim? Eu tava falando com um amigo meu esses dias sobre, cara, eu falei, cara, a gente precisa orar para o Senhor enviar trabalhadores, cara. Porque a obra é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então é nesse sentido, sabe, Guga? Assim, da gente... E é isso que você falou, a gente ser luz, ser exemplo para que realmente outras pessoas também... Inspirar. Exatamente, queiram oferecer como... E é desafio, né, cara? Porque, de fato, o que está escrito há tantos e tantos anos de que, tipo, a seara é muito grande. Sim. Que faltam trabalhadores é uma realidade mesmo. Hoje... Você, não sei qual é a realidade de vocês, mas você se depara com bem menos pessoas, ou até mesmo jovens, com interesse, por exemplo, de viver integralmente para o ministério. Você vê, né, cara, é muito mais fácil você ver, tá sendo natural ver as pessoas querendo construir sua carreira, que é digno, né, cara? Sim. Mas você vê uma galera lutando pela carreira, né, mas tendo um pouco desse dilema com a vocação, assim, ministerial. Que se mistura, não tem como. Se mistura com a experiência que a pessoa tem. É isso, cara. É isso. Então, isso. talvez, cara, cara, falta cara. é a experiência, talvez. Porque, cara, eu tenho... Perdão, amigo. Não tem problema. Isso aí vai não, também. Tudo bem. Alô? Não, aí você pode atender ao fica vivo. à vontade aí. Mesmo? Você corta aí depois? Não, a gente vai deixar assim, é tá legal. Bom. Oi, Ju. Eu estou gravando um podcast. Mostrando prioridades. Tem um livro do Pastor Carlos Alberto que chama Prioridade. Compre o livro do Pastor Carlos Alberto, Prioridades. Não era tão importante diretamente assim, porque na hora que ela me zoou, falou, ai, podcast, tchau. Então tá bom, amigo, tá todo mundo vivo. Já deu aquela... Tá tudo certo. Mas cara, você tava falando. Não, então, eu percebo isso, assim, e passa pela experiência. Sim. Né? Pô, são tantos anos, assim, de ministério, e tantos anos ainda pra percorrer, porque... Eu olho pros nossos pais, pros nossos pastores e, cara, assim... Meu Deus. Preciso comer muito arroz e feijão pra viver. Claro que não vou viver o que eles viveram, são outras histórias, outros momentos. Mas, ao mesmo tempo, um anseio de, tipo, assim... Cara, o maior desejo da minha vida, eu preciso só ser preocupado realmente em buscar a presença de Deus. Então, passa por essa experiência que ela vai ditar as demais coisas, né? Isso não... E quando a gente fala isso, é óbvio, não estamos falando de perfeição. Não falando de gente limitada que eu sou. Mas, cara, eu o tempo inteiro... Cara, eu preciso... Onde tá Jesus? Que eu vou atrás dele, sabe? Tipo, o que eu tenho que fazer? Fazendo essa observação, né, cara? Quem é que tá? Esse alinhamento, né? Se observando, fazendo essa reflexão mesmo, né? Cara, desculpa, pode falar. Então, não, pode falar você. Não, isso que você tá falando de olhar pros pais da fé, né? E, cara, um dia eu tava conversando com o pastor Diniz, e pai do Samuca, que às vezes a pessoa tá chegando hoje e tal, né? Pastor Diniz. Pastor Diniz. Cara, e aí assim, pô, eu conheci a Cristo aqui na comunidade, na minha família conheceu a Cristo aqui, graças a Deus estamos aqui até hoje. Então, assim, tem muita história que eu já sabia. Mas, cara, ele me contou umas histórias que eu não sabia. Tipo assim, eu fiquei depois pensando, falei, cara, o que faz um cara, tipo assim, o cara... Ele marcou uma reunião. Ele me contou que ele já tinha saído já da empresa lá que ele trabalhava, né? Já tinha. Tava começando, eu não sei qual que é a história. Tava começando aqui a comuna. Ele falou que o pastor Carlos Alberto pediu pra ele ir no Rio de Janeiro pra conversar pedir ajuda do Cláudio Claro, que descansa no Senhor, pra resolver um problema lá. Era uma célula. Só que, tipo assim, ele tinha marcado, tipo assim, vamos supor, hoje é terça, ele tinha marcado uma reunião de oração 6 da manhã aqui. E aí ele começou a contar que aí eu fui, estamos falando de mais de 20 anos.
Foi de ônibus até o Rio, Jacarepaguá. Ele tinha que ir em Jacarepaguá, que ele falou que é longe pra caramba e tal. Resumo da obra. Já diria o Jota Quest, né? É, Jacarepaguá longe pra caramba. É mesmo? Tem uma música Ah, que é? fala Sim, exatamente sabia. isso. Sim. E, cara, Não precisava desse dado, Inspirou mas... do- Não, mas, várias pessoas mas falam, ele "Caramba, sentiu o mesmo que o cara, Flauzino. Não, e aí ele falou que, cara, mano, mó perrengue, eu tô cortando um monte de perrengue. Ele falou que sabe coisa que tinha tudo pra dar errado. Mas aí no final ele falou uma coisa que ficou pra mim. Ele falou assim, eu fiz de tudo pra conseguir um ônibus meia-noite pra poder chegar aqui em Guarulhos 6 da manhã. Pra E a poder gente- chegar na rodoviária 5 da A gente manhã morava em São Paulo ainda. pra pedir pro seu irmão e pegá-lo na Pra rodoviária. trazer pra cá, E eu falo, cara, às vezes por Porque tão ele tinha o pouco eu compromisso não vou de no... abrir a igreja eu falto na reunião. Sabe assim? e Tipo orar assim, 6 o que horas. move uma pessoa a fazer isso? É a experiência com Jesus. Então, mas Tipo é, assim, o é senso esse de nível de maturidade, abnegação, né, mano? Nível de... É isso, De cara. renúncia, de De abnegação. morte, a cara. história. E um Vocês só querem entendimento ouvir. claro Entendimento. de quem você é, do quão carente você é, cara, dessa... Que é tudo envolvido, né? Esse nível de verdade, morte, mas é de Guguinha. coisa... Cara, sem essa presença, o que eu sou? É isso Nada, eu mesmo. não sou Sem nada. meu relacionamento com Deus, o que eu Sou sou? nada, não sobra nada. Eu olho pro meu relacionamento com Deus, só fico buscando formas e formas, e não tô falando isso de forma religiosa, tô falando Não, de sim, fé. sim. De eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso, sabe, ter uma vida de oração mais intensa. Eu quero ser um ministro de adoração mais sensível à voz do Espírito Santo. Cara, é tanta coisa. E levar a sério isso, né, Guga? Levar a sério esses votos que a gente faz com Nossa, o Senhor, né, é cara? A gente faz muito compromisso que fica... Dá até medo, né, cara? Dá, cara, Hoje os desafios. Eu precisava até fazer mais. Eu vou chorar. Hoje eu cara. tava ouvindo, sabe o quê? É. Tava ouvindo o Coração e Arrependimento. Jota Quest, que você Não, fala, não né? tava ouvindo. Nossa. Nossa. Tava ouvindo Coração e Arrependimento. Sério? É... Não. Esse sério, Não, é tipo que tem assim... o- Eu te amo, eu É, te meu, amo. eu acabei de ouvir. Eu me Ó, rendo, fala eu me 17 rendo, vezes eu me rendo, rendo a me ti. rendo. Maravilhoso, E aí ele né? fala, Métrica... Dá 15 horas de música, uma música. Não, e aí Podcast! Ele, Um podcast. não, e aí ele fala, e todos Eu os amo. sonhos que eu ainda sonharei, eu ofereço a ti. Nossa. E a recompensa por sua morte na cruz foi a minha vida. E eu dou a Exatamente. ti. E uma das músicas ele fala, pagarei os votos que fiz, Pagaria né, cara? os votos que eu fiz. daria ao Senhor pela minha salvação. eu daria. O salmista disse, né, cara? É. Eu falei, nossa. Cara, profundo isso. Mas é só quem... A experiência que o Guga falou, né, Guguinha? É. Falando de experiência, você teve essa Fala da experiência... música agora, né? Da imersão com a música, mas já foi um processo de arrependimento. Então, antes da música, você já teve Cara, tá frio, hein? uma experiência. Não, E como que a pode ser. música começou a te... Por favor. Então, velho, eu percebo que a música ela sempre teve um papel interessante Não, na minha não. vida, mesmo sem... Meus pais, eles não tinham, assim, uma cultura musical em casa. E eu não falo isso os culpando, não. Não, normal, só é isso. normal, é. Mas em compensação, meus pais trabalhavam, fiquei uma parte da minha infância com os meus avós. E esse meu Aqueles avô... da igreja? Não, a Outros? minha avó... Não, o meu avô católico. O vô. Ah, e tá. minha avó. Aham. E o meu avô sempre tocou violão e cantava muito bem, mas cantava choro, músicas antigas assim, mas sempre cantou. E eu lembro que meu pai pegava, não era mais melódica, eram sambas mais antigos, assim, eu não sei. Mas eu lembro que meu avô pegava violão e aquilo na tarde, sempre de tarde assim, aquilo era uma parada que eu parava Gostava. pra ouvir, assim. Mesmo que criança legal, ali, né? você Vocação. tinha... E aí, muito louco, cara, e outra, né? Você tá na zona leste de legal. São Paulo, né? Corintiano, o samba sempre foi um negócio muito presente na minha Samba. É vida. mesmo, cara? Louco, Nossa, mano. Rap também, não? né? Muito. É, porque o rap é Zona Muito, Leste, né, mano? cara, muito. Tipo assim, eu tinha 14 anos, eu fui comprar o CD dos Racionais de ônibus, Mano, sozinho. no Racionais shopping, e Raça sabe? Negra Tipo, ali... o Raça Negra eu não gostei, você acredita? Não gostava? Eu não tinha Mas tanto- era eu forte é. ali, né? Não, mas aí eu digo assim, a minha cultura musical passou por isso, Entendi. mas os meus amigos da adolescência, assim, lá de São Mateus, aí já tinha uns caras mais velhos, aí já eram uns caras mais politizadão, os caras já ouviam rock, roll, não sei o que, música... Ah, Era tá. o pai que trazia um negócio. Aí, Entendi. então, música sempre foi um negócio assim. Eclético. Mas quando eu comecei a andar com os meus amigos da comunidade, a minha cabeça fez assim, ó, pum. Porque aí, nossa, aí eu descobri uma realidade musical, assim, que eu não tinha acesso até então. Tipo, legal, porque, mano. Vou dar um exemplo, Legal. por exemplo, o Cauê, que é um amigo nosso. É isso que eu ia te Grande perguntar, Cauê. quem O Jorge, o pai dele ia para os Estados Unidos e trazia os discos e tal, os CDs. Isso que eu ia te Naquela época era só perguntar, CD. quem, tipo, te ajudou nesse processo? Mano, na verdade, assim, foi uma coisa muito pessoal?
Ou você A gente pode falar de música secular um pouco, né? Tô zoando, né? Naturalmente. já Sim, falou do zoando. Jota Quest, né? Não, eu lembro que assim, Não, ó, tem sim. eu tive um lance com a música, assim, onde eu descobri que a música mexia realmente comigo. Foi. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Embora esse contexto do meu avô, do samba, tudo acontecendo, eu fui numa festa de casamento. E o noivo, ele tava meio maluco nesse dia, mas eu lembro que os caras, cara, todo mundo lá, de Itaquera, mano, os caras queriam ouvir samba e tal. Certo. Ele veio com um disco que eu olhei, até eu não esqueço, porque depois eu fui atrás Te marcou. daquilo. Ele trouxe um disco de um grupo de rap chamado The Fugees, que era uma cantora que tinha que chamava Lauryn Hill, chama ela viva ainda, uma cantora incrível. Tá E ela chama Lauryn Hill. Aham. E eu lembro que eu olhei a capa e ele não, e aí foi bizarro, porque ele ficou assim, não, vocês têm que ouvir isso aqui. Tipo, ele tirou o samba da Caramba, galera mano. e pôs. Colocou a Larry. Todo mundo odiou. Menos Mas eu ele lembro foi que quando xingado começou na a hora. tocar a primeira música do disco, chamada Ready or... Eu era pequeno, cara. Mas eu lembro que eu fiquei do lado da caixa de som, assim, ouvindo a voz daquela mulher, do jeito que construiu aquele... Se eu estiver falando, tem gente que conhece, aí vai entender. Eu fiz, não. Tipo, rolou um negócio diferente. Falei, não, isso aqui é... Isso aí não. Aí, a partir daquele momento, eu percebi que eu comecei a ir atrás das músicas que eu gostava. Então, Entendi, eu nunca entendi. tive eu nunca tive preconceito musical. Então, eu ouvia as coisas e tal. E aí, quando eu conheci o Rodrigo, o Cauê, o Paulo, os meus amigos da comunidade, aí minha cabeça abriu ainda mais, porque esses caras ouviam muita música, ouviam muita Brian. coisa. Aí eu conheci o Brian McKnight, Sim, sim. Boyz II Men, nessa Boyz época II de Men. ouro, né, cara? Os anos Eu 2000 mostrava os ali. Boyz II Men. Boyz II Men, Brian McKnight e tantos muita outros. gente, né? E muita música brasileira boa, né? Eu fui começar a ouvir bossa nova, comecei a ouvir MPB, Sim. comecei a ouvir o Djavan. Ah, foi eclético Isso, mesmo, claro, então- tô falando, Sim, tô sim, nem sim, entrando no qualquer âmbito outro. louvor e adoração, falando de como a música me... Tá. E amparado a isso, cara, era entendendo tudo que o Ademar tava fazendo, decorando tudo que o Ademar fazia, os discos que foram sendo gravados pela comunidade. Aí você entende que, pô, houve um Vencedores por Cristo, com letras incríveis. Aí Você você começou a ganha entender outra... a história da música cristã. misturou, cara. Eu sempre... Acabou misturando, né? Foi tudo no mesmo Mas teve um momento, né? privilégio tá ali, mano. Foi tudo no mesmo Mas momento. foi muito legal, é muito legal também, até pelo estilo do próprio pastor Ademar, né? Sair da casinha, sair de fora daquilo que vinha como uma influência que, na verdade, hoje só aumentou, né? De fora. Ele sempre manteve essa... Eu acho que o Ademar, o legal dele é que ele é desprendido, né? Desprendido, nesse sentido. Por ele não tem dessa. Isso, Tipo, de o que alguma é o forma, te momento? influenciou por estar ali, né? Não que tem você tá momento. falando? Agora, sei lá, né? Que eu acho mó discussão ruim, né? Ridícula, assim. Worship, não sei o quê. Eu lembro, ele tava aqui aquele dia que a gente veio ministrar aqui no... Reciclando. Reciclando, Eu nunca vou... Não, minto. Foi lá com os caras do Hub lá, com o Brunão e tal, que ele deu uma resposta que eu achei incrível, que perguntaram pra ele isso, né? Do worship, como que ele lida com isso. Sim, ele falou assim, pra mim a música que agrada a Deus, ela agrega. Então, qualquer música se agregou, acabou, mano. se juntou, Simplicidade se e uniu, se a igreja profundidade tá na junto. resposta. É música Se que é agrada a Deus. bíblica. Eu falei, claro, música bíblica, Não, naturalmente. Mas, tipo assim, ele disse que... Porque a discussão, às vezes, ela divide. Sim. E aí ele matou, porque ele falou assim, a Unindo, música né? que agrada a Deus une. Sim. Falei, rapaz, então Olha eu isso. não quero perder tempo discutindo Sim. gosto, né? Porque hoje acontece um pouco Sim, isso, às sim. vezes, né? Os mais velhos gostam de determinado estilo de música. Sim, porque aí Mas fala aí, da às parte vezes, harmônica. Ronquenóis. Um Bob Fittes! Um Domon, um Bob Fittes! Que era do Osana. Eu acho da hora, né? Mas só que... O baixista bom é o Laboriel, mas O depois resto- dele não saiu ninguém. Nunca mano. mais se faz. Mas é uma discussão até que é plausível e entendível também. Lógico que cara. é. Natural. Não, porque primeiro gosto não se discute, mas eu acho que quando você pensa em questão ministerial e serviço, igrejas, porque a música na aí igreja, antecede, né? música na igreja, ministério de música, ministério. Meu irmão, é toalha e bacia. Aí, pô, nessa discussão Cai por terra. aí eu paro na hora. Acabou, Não. acabou. O que é pra tocar, irmão? Vamos aí, bora. Sim. Vamos, Por mais que vamos você tenha uma embora. preferência, mas você eu tenho entende que eu agregou. escuto, Você quer... tenho que eu vou fluir em casa Sim, com o sim. meu violão, Sim, sabe? sim. Tenho que é desde coisa antiga, desde coisa nova, mas aí eu não posso aí serviço é serviço. Sim. E nós temos uma história. Nós nos preocupamos na comunidade, que a gente não vai deixar de cantar a palavra. Sim. Esse é o maior legado. A partir Nossa, disso, amigão, eu não vou discutir assim, Se já é hoje, já total. discuti. Mas mais pra tentar agregar, não porque eu acho que eu tô certo.
né? Já participei, por exemplo, recentemente do podcast do Renato, da IACA. Ah, sim. A gente falou eu vi um que pouco você sobre postou. isso. O Marinoni, e tal. né? Gente Isso. boníssima. Ah, Podcast legal. incrível, conteúdo muito legal. Que legal. Mas não discuto, assim, mais, né? Nem pra agregar, Acho que é eu vejo maturidade hoje também, tem isso também, né? Não, e porque, tipo, ela é uma discussão real, hoje em dia. Você percebe. E intensa Não, também. Percebe? super, super. Intensa também. Mas, É que eu acho que mais tem a intenção mais de impor uma ideia do que de resolver, É por causa do entendimento. ter solução, porque né? se você entrar mesmo na. e no fim, por causa da muita informação. Acaba tendo muita. É isso aí. Por que o Ademar, do meu ponto de vista, ele tem essa condição de se desprender? Porque, tipo, ele também passou muito tempo da carreira dele onde cara, o que você tá é o que você tá vivendo, é o que você tá construindo, é você e os seus músicos, os caras de fé que oram com você, então você não tem uma influência do que a Bethel tá tocando. Não precisa Não viveu disso, essa não precisa realidade. Aham. É uma bênção, cara, Sim. isso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode influenciar negativamente. Sim. Você pode, né, passar a não ter mais nenhum tipo de identidade musical própria Algo dentro de uma genuíno. igreja local, genuíno, puro. Ah, E não descarta que o que Deus está fazendo na vida dos irmãos, seja na Austrália, seja Seja aqui em Guarulhos, seja na aqui sede, em Guarulhos, né? seja Aham. pô, na... Mas hoje a gente vive um momento diferente nesse sentido pelo acesso a tanta informação. exatamente. Quando foi a última vez que você ouviu um álbum inteiro? Um disco Nossa. Faz tempo, cara. inteiro? A gente vive de playlist, cara. Ah, isso É. mesmo. Então E- é isso. e aí Então isso que diz é o- muito sobre este momento. E que que também interfere no é o serviço, a gente perigo, não né? tomar cuidado. É, isso mesmo. Que é o perigo, né? Inclusive. Ô, Guga, é que tem tanta coisa pra... Dá tempo ainda, né? Eu tenho que estar 8 horas lá na comunidade. É, Ah, né, a não, gente dá tá aqui, tempo. eu vou- E como é que Isso. foi? É que tem muita coisa até... Como que foi o lance de Bom, a gente compor? vai encerrar aqui então. Brincadeira, os caras. Como é que foi o lance? Cuidado, né, cara? Saúde bem requinte. Só pra dar uma. Samuca é lindo. Tá de dar um abraço. Como é que foi o lance da Hadouken. composição, Guga? Até pra galera que tá acompanhando a gente, muitas das músicas que a gente canta, autoria sua, Tudo Posso, Sim. enfim, tantas outras. Como é que foi que começou isso? Qual foi você lembra da sua primeira composição? Lembro. Primeiro que foi meio natural. Foi de estar em casa, assim, eu tocando violão, assim, eu falo bem tranquilamente que eu engano mais do que eu toco, assim, eu sei algumas coisas e tal, mas não é um instrumento em que eu sei quem domina o instrumento, Aham. eu toco. E me ajuda a compor algumas coisas, mas eu sempre preciso de alguém pra trabalhar mais a parte harmônica, porque eu sou bem limitado em questão de harmonia com o instrumento na mão e tal, mas consigo fluir na minha casa. E as músicas, elas sempre nasceram desses momentos, assim, cara. Intimidade. A primeira música que eu compus, a gente chegou a tocar num dos primeiros encontrões, Qual que foi? chamava Visita. Foi em cima de foi em cima de um salmo que eu não lembro, mas que era um salmo... Foi a da primeira, vida. ela? Foi a Deus primeira. meu, É mesmo? tu sabe. Então, a composição, então, ela nasceu. Que tinha um trompete, né? Da hora. Tinha um trompetão. Ela então veio depois de um bom tempo. Então, Veio, a você primeira ficou composição bastante veio, tempo no processo de administração, de. Na verdade, quando é mais ou menos como acontece tudo na minha vida até esse momento. Né? Ela veio bem antes, mas ela apareceu Depois. bem depois. Com a maturidade. Cara, isso é Com profundo. maturidade. Porque eu tinha uma Muito dificuldade de mostrar. Tenho ainda até, tô vencendo Então mais você isso. já fazia. Mas não, eu exercitava. Mas essa Exercitava. foi a que eu olhei e virou uma canção que, dentre tantas que eu cantava Você pra entendeu fluir, que virou aquilo ali uma. era uma. Entendi. Eu lembro dela. E virou uma, né? E Uma era em música. cima de um salmo que, se eu não me engano, era até salmo de Davi, mas ele falava no fim ali de um momento, sabe? Falava, visita-me com a tua salvação. No fim, a canção dá até uma outra conotação, né? Tipo, meio momentânea, mas a intenção era essa. Daí o refrão falava, me visita, né? Meu coração vem habitar. Tipo, visita e fica. Entendi. E bem, cara, bem simples, assim, né? Essa foi a primeira. E depois, Legal, assim, os cara. lances com o Mag Brasil, que as canções nasciam, assim, a tudo posso. Quando Sim. houveram as necessidades de compor. Aquela é sua que abre o Nova Criação, é sua também? É que ele gravou. Melhor agora. escolha? É. É minha. Melhor Isso é escolha. legal também. Melhor É. escolha. Meio estru, meio... Mas Não é? o Instru vocês também. O Instru eu já- compus também. Sim, Mas, ó, Explica o que é o instru, por É. favor, pra galera. Rapidinho. Cara, não lembro que ano de 2000 ali. Sim. Mas foi antes do encontrão. Foi. Calma aí. É instru. Instru. Não é INSTRU. É. Instru. Não, Foi Que- antes dos encontrões, né? Foi. A gente, na época, tava uma onda emo, né? Tipo, o emo tava muito em alta.
o emo, o hardcore, Sim. o ska, tinha muita... Parecia... Ska, cara, aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade, apareceu muita banda. A gente tinha hardcore. E era o hardcore. A gente... Hã? Horrível. O que é? Tinha uma Body banda Crash, horrível, era chamada banda Body de Crash. Body Crash. Pô, mas sim. foi. Não, e eu lembro que a gente... Não deixaram entrar nela, não. Não, Tocava nada, né? Ia cantar. Não, mas já tinha o Samuca, já tinha Eu não fazia nada, mas era meu cunhado mesmo. Entendi. Cara, o estúdio nasceu nessa necessidade de evangelismo. No fim, a gente queria evangelizar. Fizeram muito evangelismo, né, cara? A gente quis evangelizar. Então, como a gente viu que tinha uma cena acontecendo real em São Paulo de música independente, então tinham muitos eventos por final de semana. E como funcionava? Você se inscrevia, a casa de show te dava tipo 50 ingressos. Então, pra você entrar e tocar ali seus 15, 20, 30 minutos, sei lá quanto tempo tinha, não lembro. Vender Você tudo. tem que vender seus ingressos. Então, cara, era super democrático o processo. Então, a gente montou a banda. Eu lembro que o Cauê foi... As primeiras composições partiram do Cauê. Inteligente pras casas também, né? Não, cara, deu muito não certo. Que o Cauê escrevia muito, Cara, tem né? muita história, né? O Cauê escrevia demais. Então a gente foi fazendo parceria, o Murilo escrevia, o Paulo, e de repente a gente viu que tinha um set list. Era ali baixo, guitarra... Não, e era um power trio. Power trio. Danado, assim. O negócio Caramba, era mano, muito uma louco, mano. Eu barulheira. lembro disso aí. Mas era muito louco, assim. Cara, eu Era- curtia isso aí demais, Era uma mano. experiência. Ao vivo, assim, eu não consigo ouvir as músicas. Elas estão gravadas, eu não consigo ouvir. Tem no Spotify hoje. Alguém colocou. tem? Acho que foi o João. Alguém subiu, né? Ou o Gustavo Cara, Zanelli. Lembra que eles alguém fizeram um pôs. post recente? É. Que eu falei, Isso, meu, eu pensei só que vocês faltava iam que tava fazer um voltando remake, aí, né? O sabe? remake, Como, né, Não mano? sei. O Paulo tá Os caras pegaram lá na Austrália, virou um... O Pedro, que era o baixista, eu não sei se ele tá em São Paulo, tocava velho. muito. Meu Deus Mas, do céu. cara, era legal ao vivo, assim, ó. Que nem eu ouvi, eu não consigo ouvir essa qualidade que a gente gravou, Ah, não, que foi sim, que deu. sim. Aham. Mas as lembranças que eu tenho dos shows, assim, Era muito legal. era uma Que tipo de catástrofe, lugar que vocês cara. tocavam? Cara, a gente chegou a tocar no Hangar 110, que era, tipo, a principal casa de hardcore. Vocês assim, de tocaram São lá na Paulo. casa do Brother? Ele não tinha um barzinho, Do o Brother Brother Simeon? Simeon, que ele tinha também uns pubs. Tocamos. Tinha uns Tocamos pubs, né? naquela Ele igreja tinha que um chamava pub. Projeto 242, que ia Sim, os caras... que agora Peguei é os muito caras fruto, da... Eu sei, da Steiger hoje. Isso, Os caras da tocamos Steiger. lá. Então, Vocês tiveram muitos frutos, assim, Cara, de sim, gente se entregando sim. pra Jesus e... muita experiência legal. De gente, Cara, assim. muito a gente teve top, experiência né? de gente Pô, uma que bagagem tava da- no momento da vida vivendo coisas muito difíceis. Uma bagagem legal, né, Gu? Assim, Foi. ultrapassando as quatro paredes. vivendo Não esse foi. momento da... Foi muito, cara. Que legal. Foi muito. E doideira, né? Ficou pra... Cara, eu gostava da inércia. A Inércia é uma música minha. É sua? Minha do Não. Cauê. Ai, É. né? Como, muito louco. como entender... Canta aí, mano. Como entender o amor. Eu Tá com tenho vergonha, dificuldade, tá tô bom, com vai, vergonha um tudo bem, pouco. tem problema. Eu sou bobo. Aquela né? também que esmurra... Que despreza. Que eu esmurrava Ó, quem? Não, do Paulo, Bato acho que era. não, como quem dá soco no caminho. Cara, era Essa muito- foi a primeira música. É o novo tempo. Essa foi a primeira Era música muito que o Istro inteligente. compôs. Muito Era do louco, Paulo e do mano. Cauê. Essa foi a primeira e depois vieram Era as muito outras. inteligente as letras, cara. Muito bom mesmo. Tá, aí vem Instru na sua vida de composição, logo em seguida Mag Brasil. Mag Brasil, aí nasce... 2006, 2007, tô falando, né? Aí vem Toda a Glória e Meus Lábios, né? Que são Meus músicas Lábios. que... Isso aí já é de nova fato, criação. Nova criação. Nova criação. Que foi já a partir do Mag Brasil, É, né? foi o Aí Mag foram Brasil. as composições mesmo. Depois disso, Muito legal essa experiência. aí teve o projeto do... O Gustavo desenhou um projeto chamado CMN, que na época era para compor músicas para Páscoa, que o pastor Ademar participou e a Raquel. Aí ali O tem Zanelli? duas composições... Ah, ele ele que desenhou o desenhou, CMN. isso. Aí tem duas composições minhas ali, a Viva Está e a Salmo, Maravilhosa. que é uma Tem uma minha que do o pastor, Gustavo. Viva Está, a gente que o pastor canta aqui, né? Ademar O fez pastor com Ademar você, canta né? Viva comigo. Está, né? É a Viva Está. Que é... A Aí morte depois não teve o Nova pode. Coletivo, que foi um Nova projeto Coletivo, também pra lidar com muito juventude, legal. que aí tem Canta Vem aí, o Teu Lama. Reino, Vem o Teu Reino é sua que é também. minha, Toda a Terra Cantará, que o pessoal da Relevância Essa é gravou maravilhosa. também. E sabemos... Aí tem... No Encontrão também, você agora gravou ela, né? Que teve o Nele Podemos, né? Ele gravou agora Então, aí no isso, vamos último chegar aí, encontrão... cara. aí Ah, num dos desculpa, últimos desculpa, O encontrões... tema era Nele Podemos. Nele Podemos, É que 2000 eu mudei o nome, depois que eu não lembrava você qual era o mudou nome o nome dela. da música? Eu não lembro nada, quer dizer, eu não lancei ainda, né? Estamos É. falando Não, disso. mas, Ah, é verdade. mas a música era já assim. Não, ele Você- mudou o nome. Então, mas eu não Mudou o lembrava do título. nome, velho, da música. Porque. Então, acontece entendi. isso comigo. Mas eu lembro que você chegou na sexta-feira assim, ó, Samuco, o que você acha? Aí começou É, a Chegou mas na então- hora ali, Na atrás. hora, da foi sexta na hora, tarde. na foi na hora. É em mim, ó. Não, o refrão da... Aí eu baixei um tom. O refrão que baixei. a gente produziu do Eu Seguirei a Ti também, foi coisa muito assim, né, Isso cara? foi antes, né? Não, isso falou já ainda... Mas então, era numa criação. legal isso, cara. A gente compunha Eram coisas assim, ó. que nasciam... Eu lembro, mas a Nele Podemos foi meio assustadora, assim, porque ela foi muito... Tinha
Eu lembro que você falou que tinha sido naquela... Foi 2015, se eu não me engano. 2015. O Encontrão Nacional de Jovens, o tema era Nele Podemos. Nele Podemos, Passou do tempo? Acabou? Não, pode ir? Não. O tema era Nele Podemos. E eu lembro que a gente chegou sexta-tarde. E eu lembro que você tava lá em cima passando pros meninos a música, que não tinha introdução, não tinha nada. Ela nasceu lá, velho. Não foi antes. Até o Zico que fez nasceu lá. Mas nasceu lá, exatamente. E se eu não me engano, essa é uma das músicas da comunidade que deve ter mais views. Não tem lugar Não, nenhum gravado. não. No YouTube, fera. Nele Podemos. Eu acho que tem se você colocar... Pera, não é possível que tem isso. Opa, procura aí. Não, do Encontrão? Você tá fazendo confusão. Não tô, mano. Tá. Nunca vi essa... Não, então tu falando um negócio que eu nunca vi. Gente, perdoa aqui, tá? É assim, a gente Eu tá já nesse então eu tô momento louco. Calma aí. Eu tô louco? Põe um Não, mas Tem mesmo, continua. velho. Vai. Tem ela. O Diego Tem ó, mesmo. jornalista, Por um viu? segundo eu pensei que eu mentia. Bizarro. Por um segundo eu falei, mano, será que eu tô mentindo? Tem mesmo, Depois cara. Eu tô mentindo, né? Tem? Será que eu estou Cara, mentindo, e né? tem... Se você vai... Ah. Essa música, mesmo... Ficou Jornalista, linda, viu, velho. filho? O cara vai a pesquisa. Então, aí fiquei com no... medo no mesmo, aí... Não, mano, maravilhosa. Tem Pelo muito... amor de Deus. Foi Essa Agora tá- ela virou outra música. Assim, não, de melodia e letra não mudou. Marcando a geração. É isso? Tá no canal. eu não lembro quem subiu, mas, mano, muitos mas é views, o cara. Gustavo que tinha. Gustavo, Marcando a geração. mano. Gustavo começa- foi o maior impulsionador Você começa de a tudo. Nele Podemos, vai... Eu trouxe ele aqui, eu ainda fiz questão de honrar. Ele falou, não, cara. Não, o cara é muito... Enfim. Ele fez muita coisa, né? Nesse processo. E aí... Então, e aí até aqui, e tipo, aí tem algumas versões que eu participei também. Por exemplo, tem no canal do YouTube da Comunidade da Graça a sede. Tem a Maravilhosa Graça, né? Que é da This is Amazing Grace. Uma das versões, né, que na verdade eu acho que a nossa foi a primeira. A sua foi a primeira. Mas Na eu acho que essa verdade, versão é a ela que mais tem, toca. sei é lá, a que velho, mais no tem Brasil. views também, ela pra tem caramba. 5 milhões e meio. Pra de caramba. views. Tem muito, cara. Esses dias eu fui com o Ademar numa igreja. Mas eu acho que é a cara versão me conhecia que... da a versão- música. Eu falei, é. peraí, cara, como assim? Mas Não é a versão da- que mais toca É uma no pena essa Brasil. versão. Assim, Então, mano, eu eu fiquei acho. sabendo, eu já vi ela na Lagoinha. Na Lagoinha mesmo, BH, já vi eles ministrando lá. Eu não conhecia outras versões depois que eu Não, comecei eu Eu a acho que o Fred familiarizar. Arraes foi um dos primeiros que gravou Não sei, qual não, versão. não lembro quem foi os primeiros assim que tava diferente. no... Mas assim, não é porque você tá aqui, a gente falou, essa é a melhor A versão versão. que eu vi, Sim, depois na minha opinião, quem pôs a oficial Por pela isso que primeira virou vez pra que eu mim. fui ver depois, Não, que a gente toca Ah, só tá, eu ela. pensei que foi você o falou pessoal que lá do... gravava Como que é o outra. nome deles? Do Drops. Não, do Paulinho. Paulo. Eles gravaram a versão... Que você fez? Não, a versão, Ah, a versão original. original. Aí dali que eu vi que tinha uma outra Morreu. versão. Foi a primeira vez que eu vi. Mas Mas, cara, foi no momento de 2015 Mas essa é a também. melhor, A gente desculpa, não assim. É a sabia. melhor. Desculpa, Paulinho Drops. Desculpa, Fred Arraes. Eles vão- Desculpa. Mano, imagina você fazer, a gente não sabia que você podia... Nossa, cara. Mano, bem Foi burro, você né? também que fez, você e a Mari e a Mariana Campos que fizeram a... Eu Nunca Vou Me Separar? Eu Nunca Vou Me Separar. Não, essa não versão- foi. Não, eu essa só daí é do- cantava. do Quem Deluge, fez né? foi o Era do Deluge, a Deluge, música é né? do Deluge, Deluge, mas... Era Murilo, Mariana Ah, tá. e Outra também. Fernanda, a esposa do Murilo, e o PP. Que hoje, até Outra hoje que eu ela acho vai. que deveria É um gravar. inão, né? Hino total. Nossa, é um todo hino. mundo vai Não, até cantando, hoje, né? nunca E eu acho que ela... Sim, ninguém canta. E é Ninguém uma que canta. a gente nunca gravou e ninguém canta. E em lugar essa nenhum. merecia, cara, por exemplo. Mereciam Ó a dica aí, ó. uma atenção Alô? especial. Verdade, olha, não lembro. Aí, Guga. Tem algumas Alô? canções... Sabe outra música? Essa é do Rodrigo com o Cauê e acho que com o Leandro, que não tá mais na comunidade. Não Pare de Dançar. Vocês já Outra ouviram essa também. música? Essa é mais Outra antiga, também. né? É, mas, cara, é mas um... chegando na também, ela é talvez, né? muito, De celebração, muito assim, celebração, boa. cara. Tipo, Hermelino podia gravar. Fica muito tipo, bom. bem- Aquela Era aquela molecada que eles pula. dançavam, assim, tinha uma dança bem... Não, legal. não, era só de Não, pulo, não assim. era, Era não só era, feliz. não era. Não, E aí, para. nesse processo todo... Ah, che- sim, Stop É. Dance, essa É, música. Stop Dance, Don't isso aí. pare, não. Aham. Aí, cara, nesse tudo, fazendo versão e também, cara, já muito, desde já aí 12 anos, né, em tempo integral na comunidade, desses 12, 9 praticamente só com o Ministério de Música. Aham. Aí compus menos, assim, nesse espaço de tempo, mas sempre menos, assim, menos de apresentar, mas sempre tinha minhas Do músicas secreto, que né? nasciam e tal. E, de repente, eu iniciei esse ano com esse desafio no coração e coloquei diante de Deus de gravar algumas canções, né? E eu tinha um formato, assim, no meu coração. E aí tá estranho, porque eu sempre tava no meio de todo mundo, banda, mas na minha cabeça tava um Back formato... grande, back... Tava um formato de, tipo, violão. Mais íntimo ali, mas... Mas vinha muito que, assim, eu queria ouvir a igreja cantar. Por isso que eu queria pouco instrumento. Entendi. Eu queria ouvir gente entendi. cantando. Legal. E aí nasceu o Uníssono, cara.
que foi... Você gravou agora em julho? Gravei em julho, a gente tá terminando porque a gente vai soltar todos os vídeos e as músicas, Tá né? agora na Master? Tá. Estamos terminando a mix. Os pronto. vídeos já estão aí, já tenho 3 já praticamente terminados. Que legal. Mas como a gente vai soltando também gradativo, nem tô... São quantas músicas, Guga? Serão 6 músicas. Serão 6 músicas. 6 músicas. Que legal. Tá, e minha ideia é lançar alguns singles e depois lançar o EP de uma vez só, né? Sim. Essas canções, elas marcaram a sua vida, são... 2 delas são bem recentes, assim, são as últimas canções que eu compus. São 4 músicas de minha autoria e 2 regravações. Uma que o pastor Ademar liberou, que é Como Não Te Adorar, do CD Poderoso, né? Como Um Marcou clássico, minha vida, né? né? Um Nossa, clássico. essa música é linda. E outra é um domínio público, né? Chamado Segurança. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Nossa. ardente louvor. Cara, Legal nessa que hora você- foi tão que você bonito cantou lá no essa. sábado, cara. Imagino, cara. Agora que você vê a igreja, por isso que as pessoas cantando, canta minha alma. Cara, pra Eu mim, imagino. tá Já louco. dá até pra imaginar. É muito bonito, cara. Então, Essa vai sair também, vídeo. Vai. Tô também. Vai. Você é louco. Essa vai Só sair. mexe. A primeira que vai sair vai ser a do Pastor Ademar, aí, ó, exclusivo, né? A Alô? primeira que vai sair. Tem mais ou menos uma prévia de quando sai? Estamos Outubro, correndo setembro, pra... outubro? É, não, setembro. 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 Você lança 3 singles e já lança o EP. É, isso aí. Então, até o fim do gravou, ano, então, lança foram 2 violões. Então, teve a produção de um amigo e talentoso pra Ah. caramba, né? Que é o Juan Lacerda. Juan, ele é diretor musical da Relevância, que o Thiago Sugihara pastoreia, nosso amigo. Sim. E o Juan foi, assim, um presente de Deus, cara, porque eu fui ministrar na Relevância 2 vezes. Da primeira vez, eu conheci ele tava mexendo, ele era o cara que tava, tipo, coordenando o som, parte técnica. E da segunda vez foi ele que me convidou, que aí ele já tava liderando a parte musical. E ele falou, cara, mas tem uma condição, eu quero tocar junto. Eu gosto demais de quando vocês ministram e tal. Vem com alguns meninos da comunidade, mas deixa eu fazer piano. E aí ele fez piano e fez ele foi o MD, ele foi o diretor musical ali, né? E, cara, teve uma conexão ali celestial, assim, cara. Parecia que eu ministrava com o cara há 200 anos, assim. Nossa. A partir daquele dia a gente começou a sair muito, tomar café e compartilhar. Eu os desafios do ministério, ele os dele e tal. Cara, até que um dia o Uníssono, ele tem referências em outros projetos que já me marcaram muito, né? Daí eu peguei um dos projetos que sempre tava na minha gaveta, assim, tipo, de um cantor americano, do Phil Wickham, que ele fez algo semelhante. Falei, mano, olha isso aqui. Ele curtiu. Ele olhou e falou, isso aqui é incrível. Falei, mano, mas pra fazer isso, como que faz? Ele falou, não, eu sei fazer isso. Oi. Falei, eu quero fazer isso. Eu falei pra ele, eu quero fazer. Ele me dá uma semana. Aí, na outra semana seguinte, foi tomar um café, ele, cara, me manda as músicas, vamos fazer. E aí eu comecei a desenhar o Uníssono. E foi tudo como eu sempre sonhei, né, cara? Sendo na comunidade, na minha casa, com os jovens que a gente lidera, com os adolescentes da igreja, com a igreja. Momento, e a gente, né, que você e, cara, a gente Sua casa, sempre... né, mas é interessante que mesmo tendo em casa, a gente sempre espera, tipo, vai vir a galera do MAG, não sei o que, de repente a igreja é cheia, assim, cara. Sim, vê a igreja, foi né, muito cara? louco, cara. Aí, Deus, né? assim, são várias... A história tá ali, né? Não, e, cara, muita coisa significativa, sabe? Muitas tipo, coisas. o pastor Ronaldo, que é o nosso pastor sênior hoje lá, filho do pastor Carlos Alberto, que lidera o Ministério da Comunidade da Graça. E o Ronaldo, assim, a mão dele, tipo, de validação e de unção, assim, teve um papel pra mim fundamental na paz desse... Não, de ver ele, tipo, sem eu precisar pedir, ele no meio da semana, ele tem muito seguidor e tal, e na rede social dele ele fala, olha, eu vou estar aqui no sábado. Que legal. E eu quero que sem você pedir, venha. isso é legal, né? Tipo, cara, sabe, super voluntário e acreditando que aquilo não era uma questão só pessoal. Sim, sim. Aquilo tinha a ver com a vida da Ia igreja, porque aquelas transcender. canções nasceram daquela igreja. Tipo, aquilo eu só posso compor porque eu tive uma experiência naquele lugar. Então, assim, Que não tem legal, como eu mano. descolar profundo. disso. Então, das músicas que eu regravei, uma delas é Nele Podemos, que ela acabou mudando de nome, que ela virou Amado Amigo. Que é o refrão, né? Que é o refrão. Virou Amado Amigo? Virou, Legal. mas, cara, eu não lembrava Amado disso, amigo. cara. Essa música é linda demais. Aí eu gravei uma música chamada Aleluia, que eu canto o Salmo, sei lá, não lembro agora qual que é o Salmo que eu canto, mas eu peguei o Salmo exatamente assim, e cantei, que compus em cima do Salmo. Gravei... Da hora. Tem uma música que chama Digo ao Meu Coração,
também com base muito nas orações de Davi, assim, quando ele, por exemplo, porque estás abatida minha, quando ele falava com ele mesmo, sabe? Então a música começa, tipo, eu como se eu estivesse conversando com o coração, ó, eu digo ao meu coração, ouça o Senhor, sabe? Tipo, conversando comigo mesmo. Essa eu já tocava lá no Mag, que o refrão a gente canta, não preciso ver, mas creio, é muito legal. Que legal, mano. E gravei... Ou seja, a galera já sabia. Como Eu Te Amo, que era uma música que a gente tocava lá também. Aí teve a participação da Nath Lima, que vocês conhecem. A Nath a Nath é de louvor lá da CG7. Também. E é isso, cara. Então, tô feliz muito pra bom, caramba. Cara. Então, já nós vamos ter acesso a tudo isso aí. Já. Vai. Essa riqueza. Vai. Então, a gente tá fazendo... E como é um primeiro projeto, assim, valendo, né? O seu primeiro, vamos dizer assim, solo. Isso. Então tive que fazer algumas coisas que eu nunca tinha feito, né? A questão dos cadastros, os ajustes. Essa parte burocrática que sempre você vê, teve tanto alguém tempo fazendo isso, mas não é alguém que fazia por você, corria porque era nós, junto, era um conjunto, né? Então, não dependia, né? Mas é que eu creio que mês a que gente vem... apanhou um pouco. Cara. E a minha ideia é dar continuidade, assim. Eu tenho mais 2 projetos que eu quero fazer nesse mesmo formato. Que legal, Guguinha. Sempre ao vivo, ainda pra mim é... Nesse mesmo formato. O lance da igreja mesmo. Na verdade eu quero mudar algumas coisas, mas nesse mesmo formato de público, de ouvir a igreja, de dar muita... De a captação da igreja vir muito forte junto na mix, na captação do áudio ali. Cara, a gente tá até pra dar o tom do uníssono, assim, né? Sim. Fala aí. A gente tá falando de música, mas assim, cara, eu olho pra você e eu vejo muito essa coisa da unidade da igreja. Você sempre tá falando dentro desse contexto de família. É a sua marca, Guga? Assim, tipo... É que as pessoas que, de repente, não andam muito junto com você, ou não são da igreja lá, da sede, elas olham pra você, o Gustavo, ministro de louvor, né, ligado à música. Mas, cara, quem te conhece um pouco, vê essa sua ligação com pessoas, com unidade. Onde que nasceu isso? É isso mesmo ou eu tô falando... Não, talvez, qualquer tempo atrás, eu ia ter dificuldade de responder isso. Mas hoje eu acredito demais que eu sou... Não só eu, que eu acho que vocês também. Então vamos lá. A gente é uma... Eu vou tentar falar de uma forma que não soe... os caras estão se achando. Mas vamos lá. Eu percebo que a nossa geração... E até como que a gente foi construindo tudo até aqui, as coisas que a gente contou muita história aqui, que talvez não tenha sido tão interessante para alguma pessoa. Mas vamos lá. Eu vejo a gente muito como uma ponte que liga... aquilo que o Senhor fez na vida dos nossos pais espirituais, da história da nossa comunidade, que nós nem participamos diretamente, porque a gente era muito novo. Sim. E com uma nova geração. Uma ponte. Eu percebo que o meu lugar é um lugar de estar na continuidade. É muito bom isso aí, cara. De continuar o que eles iniciaram. E não só continuar, mas apontar. Então você preza, exatamente. Então eu me preocupo com os valores, com o todo, me preocupo com a unidade. E porque eu não acredito a música cristã, para mim, ela não é um entretenimento, um negócio que você põe no carro e curte. Ela é serviço pro corpo de Cristo. Exatamente. Então, para mim, eu dou essa importância. Hoje eu consigo me enxergar assim. Eu percebo que o meu trabalho hoje, ele tem muito mais a ver com os meus filhos. Ele tem muito mais a ver com a igreja que os meus filhos vão participar. Entendi. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu não sei, em algum momento... Isso acontece comigo também. Em algum momento desse processo eu parafuso o tempo todo no a galera sentido. Que hoje é A2 vai liderar meus filhos. No bom sentido, é isso aí. Então, e é tão difícil, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, eu não acho que eu sou o responsável por garantir um futuro perfeito. Não tô falando disso. Sim. Mas você sabe do seu lugar. Essas verdades que nós aprendemos... Tô cantando e contando. A gente vai contando. Primeiro que isso é bíblico. Sim. Então, mas isso também me coloca muito num lugar de humildade. Que a gente tem que ter um lugar de humildade. Sim. Sabe? Por mais que a gente seja, de alguma forma, útil na igreja local, e sirva com amor e tudo mais, mas nós não somos... insubstituíveis. Sim. O Senhor precisa levantar mais pessoas. É verdade, cara. Então, assim, tudo que eu faço hoje, por exemplo, o Uníssono, vamos lá. Ele tem uma total conexão com a igreja local, mas uma das maiores motivações que eu tive em relação ao Uníssono foram os meus filhos. Quero que minha filha cresça e entenda também o que foi gerado dentro de casa.
dentro de casa. Entenda o que foi gerado dentro da igreja que ela participa hoje, que ela tá lá no Ministério Infantil, com o Diego, com a Ju Campos. Eu quero que o Bento é o que tem menos noção ainda, né? 5 anos. É muito pequeno. Tem noção. É grandão ele, mano. Ele é grande, né? Nossa, velho. Mas ele era mais velho. Mas eu fico o Bento pensando neles. tem 5 pelas fotos, e a Malu tá com 10. 9 anos. 4 aninhos. Bento 5, 9. E eu e a Ju temos 36 anos, vamos fazer 37 esse ano. 13 anos de casados. Fizeram 13 esse ano? 13 esse ano. Tá bem novão, hein, Guga? Você acha? Eu acho. Mas eu estou calmo. Não que isso seja um problema. De maneira alguma. Mas eu preferia estar com um pouco mais de cabelo. Sim, mas... Sim, mas você lembra dos seus cachos? Exatamente, você como a vida prega peça. Que coisa! Pra quem não sabia, o Guga tinha cabelos cacheados. Nossa, um cabelo horroroso. Não, mas tudo bem. Não, tranquilo, foi uma fase. Isso, né? Então, eu acho que faz sentido o que você tá falando, cara. É que sempre permeou o que foi gerado no meu coração. Eu acho que porque eu sempre dependi muito de todo mundo, né? E essa escola também, né, Gu? Acho que você e assim, pra mim, essa é a resposta que a comunidade da graça dá. No geral. Ela é uma resposta em relação aos relacionamentos. Ela é uma igreja relacional, amorosa. Sim. Isso parte do nosso pastor sênior. Mas, cara, não tem como não estar com seu pai e não ver nele um homem amoroso, receptivo, unando, sabe? Os amigos de outras comunidades. Isso começou... Essa é a visão que Deus deu para o pastor Carlos Alberto. Ele foi assim, é assim... Isso passou e para mim essa é a nossa pergunta que a gente responde, é o relacionamento, é ser essa igreja família, né? Não família como nos moldes como todo mundo tá achando, né? Tipo, não é a família perfeita, que é... Não, eu tô falando uma igreja mas nunca foi, familiar, né? Familiar, uma igreja tipo relacional. Sim. E aí não tem como, cara, as canções elas partiam dessa realidade. Deixa eu só falar aqui. Vão ficou fluir a reticência, né? Que eu falei, nunca foi, né? O cara corta, né? Fala, olha, Diego Alves fala, a igreja nunca foi. Não. Jesus falou que a gente é uma casa em construção, né, cara? Assim, Total. Nunca foi perfeito nesse sentido, mas a gente é uma casa em construção. Não, e isso é uma fala dos nossos pastores. Firmada na alicerce de fala do pastor Carlos Alberto. Mas isso a gente ouve há perfeito? muito tempo. Como que nós vamos ser perfeitos? Nós não somos perfeitos. Mas eu acho que é exatamente aí, onde é o nosso maior desafio, alvo, a maior dor também. Porque na dor a gente conhece, é onde você fala... Pô, a gente ama e prioriza os relacionamentos. A gente vai ver falha nos relacionamentos. A gente vai trabalhar pra aperfeiçoar os relacionamentos. Porque a vida é real, cara. A vida é real, Mas eu lembro que o Nando é um cara que gosta de fazer essas perguntas, assim, capciosas, né? Fernando Diniz. Sim. Conheço. Teu irmão, por acaso. E pra mim, se pudesse perguntar qual que é a dor que a comunidade da graça pode responder pro mundo, que ela resolve. Também penso. Pra mim é essa. A nossa marca é relacionamento. E aí, cara... E vem nas músicas, né? As músicas vão ser, como você falou... Cara, é bizarro, porque, por exemplo, você pega a própria história da nossa música, que vou falar nossa, mas a história do pastor Ademar de Campos, as músicas, os ministros que vieram depois, o próprio Ronaldo, que ainda tem uma carreira, a Raquel, cara, sempre tem música de relacionamento. Sim. Nós somos uma terceira geração, né? Sim. A gente tá na terceira... Sempre tem. Só que eu percebo que a nossa... Porque, agora voltando pra tua pergunta. Por que eu quero olhar com muito cuidado e amor assim pra nossa posição? Mas porque nós estamos perto de uma geração que vai ser muito distante da primeira. É verdade, cara. Nossa, então nosso papel de ponte em relação ao legado, aos princípios, aos valores, ao estilo de vida. É verdade. E isso às vezes me tira um pouco o sono. Não que, né, você entende. Como líder do MAG, você deve estar... Você lidera o MAG ainda? Lidera. Na verdade, hoje é a minha principal função na comunidade. Né? Você deve estar vendo muito isso de perto, né? Você tá com uma geração e que é algo que me assusta um pouco, assim. Como nós precisamos de direção de Deus. Total. Né, porque, cara, o tempo passa, você lida com pessoas que não... Por exemplo, eu falei aqui da minha história, as músicas foram geradas... Por exemplo, não vivi a época de CPP, essas coisas, não vivi. Mas eu bebi do fruto disso, né? Mas você vai lidar com gente que chega hoje aqui em Guarulhos, por exemplo, vai falar CPP, o cara não sabe o que é. Não, mas não sabe mesmo. Mas então, aí que tá. Você vê, a questão não é o CPP, a questão é o princípio básico. Então, olha, eu percebo que o nosso lugar é muito, assim, muito... projeto de Deus, assim, na nossa vida, do nosso envolvimento com a igreja, ele tem um papel, assim, muito importante no tempo, muito sabe? Forte, hein, mano? É muito forte. E eu fico pensando, não consigo pensar no agora, cara. É doido isso, né? Não consigo, que nem tô falando nisso e tal, mas eu não consigo pensar que
caso tenha uma projeção interessante, que pessoas passem a me conhecer por causa do projeto e passem a conhecer a comunidade, que eu não consigo ficar preso nessa realidade que ela é possível. Porque até. a gente tá focado numa coisa eu mais tô profunda. Eu na acredito que é muito mais que profundo. a minha filha vai... Que é o mais profundo. Vai ser adolescente, cara. Daqui e não é anos, isso que eu ia falar, tá 6 próximo, né? E é uma geração, né, mano? É uma geração grande. Doideira, né? Esse é o principal desafio aí, né, cara? Assim, estando na frente de jovens, né? Você acha? Já E deu, com né? isso, Guga, eu queria... A gente podia ficar aqui até amanhã, né, mano? Porque tá muito gostoso mesmo. Só queria pedir o perdão assunto. pra quem tá aqui, porque com certeza não tá interessante pra ele. Tô brincando. Não, olha lá. Não, tem muita coisa pra gente. Não, Foi um pouco de mag. Na verdade... Não, pra mim foi bom, cara. Lembrar Sim. de algumas coisas aqui Nossa. Não, pra mim tá Deixa sendo mais vivo. maravilhoso. É. Eu queria que você deixasse agora, né, de Não, manda se bala, aquela coisa já do protocolo, uma mensagem pra galera mesmo sobre isso, o que Deus tem, Falado com entre você. tantas coisas, né, mas assim, o que tem realmente sido como se fosse mesmo um megafone, assim, sabe? Boa. Uma coisa que tem... Isso, tenho É isso que certeza você que, falou, isso daqui que é. você falou Não, faz entendi. todo sentido, mas algo assim, nesse momento. Esses dias, Tem né? algo que tá ardendo no meu coração já há um tempo. Que eu falei aqui, ministrei a respeito também aqui, e não eu posso tentar buscar outras coisas. Eu li o Salmo 51 e tal, mas o que tá ardendo no meu coração são algumas passagens bíblicas que falam sobre como nós precisamos ter intimidade com o Senhor, né? Então, embora talvez numa teologia completa, não foi exatamente sobre isso que Salomão falou em Provérbios 25, mas a gente vai ver o sábio homem falar assim, que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos homens é esquadrinhar. Tentar descobrir, né? Davi, no Salmo 25, ele vai falar que a intimidade do Senhor é para os que o temem e os fará conhecer a sua aliança. Então, se eu pudesse dar algum recado, porque na verdade é o recado que eu dou para mim mesmo, nós precisamos estar onde Jesus está. A gente precisa... A grande questão é ser resolvida na nossa vida é buscarmos a presença de Deus o tempo inteiro. Sabe? Vivermos a intensidade devida. Percebo que a gente vive numa época em que nós somos intensos com coisas que se esvaem, assim. Como se você podia pegar um punhado de areia na mão e jogar. A gente passa muito tempo aqui, a gente passa muito tempo recebendo muita informação que não fica nada, já reparou? A gente ouve o tempo inteiro, são 1000 informações e nada fica. É muito louco. Eu tenho pra mim que a grande questão a ser buscada é uma obsessão, uma perseguição pela presença de Deus, assim. Eu quero ser alguém assim. O Senhor falou isso comigo, ele falou: você não tem muita coisa com a qual se preocupar, só se preocupa com a minha presença. Sim, é assim que eu ouço Deus falar no meu coração, e essas palavras, elas me trazem amparo. Assim, as demais coisas, de fato, elas vão pro seu lugar, ou ainda se elas não forem pro lugar que você acha que deveria ir, você vai ficar em paz, porque a melhor coisa você escolheu. E eu quero a melhor coisa, cara. Eu fui em Ermelino esses dias, e eu avisei o Ricardo que eu ia lá, ele: não, mas você vem, você canta. Eu falei: mano, você não tá entendendo. Eu vou com os meus amigos aqui, vou levar os meninos aqui, mas eu quero ir, porque eu quero... Quero a presença. Era quarta-feira, eu não ia ter nada naquele momento em algum lugar, eu queria ir, eu quero um lugar pra eu adorar a Deus e buscar a presença e ficar, e foi uma maluquice, cara. Mas você ministrou. Ministrei no final. O Rick porque o Rick é fera, mas me benção, cara, uma honra, né? Mas é isso, cara, eu acho que não tem nada de mais importante, cara, que é o nosso relacionamento. É verdade, a gente foi criado pra isso. Profundo, radical com Deus, assim. Isso tá me... E eu preciso tanto disso, cara. Eu falo como quem busca. Eu falo como quem quer. Eu falo como quem tá procurando, tateando, sabe? Se alguém falar é lá, eu vou pra lá. É ali, eu vou pra ali. Eu não quero ser religioso. Tô brincando. É forma bem boba de falar, mas assim, é dessa forma que eu tô. Sim. O que eu puder fazer pra ouvir o Senhor, sabe? É o meu tempo com o Senhor, a minha vida de oração, que eu preciso tanto melhorar.
preciso tanto ser melhor. E esse melhor é do infinito e além, cara. Eu quero cada vez melhor, porque eu não vou conseguir essa perfeição. Ela vai vir num outro momento da história, quando ele voltar. Mas eu sei que eu posso mais como filho. E eu quero até isso, cara. Quero mais da presença do Senhor. Né? A sua fala tá me dando fome, cara. Vou falar assim, de verdade, assim. Pra nós, as meninas aqui, o Bussador, quem tá assistindo a gente... Cara, é tão bom ver vocês dois, assim, eu falo vocês em nome de Deus, mas falo vocês aqui, as pessoas vão entender. Cara, pastores que são apaixonados pela presença, cara. Felizes são as ovelhas que estão debaixo do cuidado de vocês, porque isso inspira, cara. Você também é um cara apaixonado. Não, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Não, Para é muito bom, cara. Obrigado. De verdade, mano. Falando sério, falando do meu coração. Amém, mano. Obrigado, porque é isso que a gente tá... Obrigado, a gente volta Guguinha. lá, estamos acabando. Você A gente inspira volta lá muito, pro cara. início que você tava falando das respostas, cara. É verdade. É isso, mano. É isso. E obrigado, mandar um beijo pra todo mundo aí. Mandar um beijo pra galera. A galera que, nossa, ama a sua Beijo, vida, gente. sua Vocês vida, são sua voz. especiais, obrigado. Faz só um... Obrigado, mas... Você faz parte aqui de E valeu, amigos, por Guarulhos, vocês a galera. Eu que agradeço. abrirem esse espaço pra gente conversar. Que Foi tudo isso. tão natural e livre, me senti tão à vontade. É que Depois- o tempo tá aqui. Eu amo senão você, fica- viu, cara? ficaria- É, e o pior Depois mano, que a eu preciso gente- detestar Tem que- trânsito, porque eu vou ter que ir lá pro Carrão já. Então por isso que eu também quero te liberar e a gente vai divulgar, aí você reparte lá Com nas suas... certeza. nas E vou suas- mandar pra toda a galera do Mag Carrão. Um abraço, Mag Carrão. Vai, Compartilha Macarrão, nas mídias Mag Carrão, sociais. nossa equipe. Inclusive líderes você de que tá célula, ouvindo Líderes de gente, célula. velho. Líderes de célula, os caras do meu GD, os casais. Isso é Vocês muito vão ver, especial. vocês vão ver esse podcast aqui. Eu queria pedir assim, a ajuda de vocês de compartilhar isso, né, Gus? Isso aí. Vou dar uma crescidinha. Compartilhar, curtir isso, né, de... Com certeza. Por favor. Que legal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Guguinha, te amo, viu, Grande mano? Amo Guga. vocês. Obrigado, mano. Isso aí. Um beijo. Valeu!